caro seminarista, caros filhos. Hoje somos chamados a ver este encontro com o Senhor, mas para entender o melhor é necessário mergulharmos e entender a dinâmica dos tempos. O tempo comum, ele tem algo específico dele, que é diferente dos tempos fortes. Advento e Natal, período da Quaresma e do tempo pascal, eles têm, esses tempos fortes das grandes festas, eles têm uma dinâmica diferente. Quando vemos a sequência dos textos litúrgicos para eles, eles têm um sentido mais temático e trabalham como se fosse um grande retiro aqueles temas. Os dias de semana, por exemplo, nestes tempos, eles são fixos, não mudam de acordo com os anos. E eles têm essa sequência temática e não, de modo geral, pode acabar acontecendo, mas não em cadeia diante dos textos. Também, os domingos, eles alternam, em virtude de cada ano, A, B e C, mas eles têm um sentido mais temático para aquele período, para aquele tema, para aquele domingo. O tempo comum, a dinâmica é outra. Vemos que existe uma alternância nos dias de semana entre os textos. Primeiramente porque existe uma sequência litúrgica. Segue-se os livros e tem a alternância das leituras em ano A, em ano par e ímpar. Mas o evangelho ele fica fixo. Já nos domingos, existe uma sequência linear entre todos os acontecimentos. Vamos passando pela vida do Senhor, este caminho que Ele faz, e cada ano ele se alterna em A, B e C. O ano A, diante do Evangelho de São Mateus, o ano B, com o Evangelho de São Marcos, e este ano, o ano C, com o Evangelho de São Lucas, e as leituras acompanham o Evangelho sendo alternadas. Mas, às vezes, acontece aquilo que vemos hoje. Aparece o Evangelho de São João. Nos tempos fortes, porque existe um enfoque especial diante da temática que ele apresenta, esmiuçando mais. Mas, no tempo comum, ele aparece para abrir ou esmiuçar aquela passagem que, diante do outro Evangelho, ela tinha uma conotação que não era tão evidente e que o Evangelho de João coloca mais expresso. Hoje, vemos este abrir diante do Evangelho de São João. Mostrando essa dinâmica, vemos esse sentido esponsal que o Evangelho apresenta e que a liturgia que o cerca o faz. E esse sentido ele vai encaminhar aquilo que veremos no decorrer do ano. Esse sentido do esposo que vem ao encontro da esposa, de Cristo que vem ao encontro da igreja, de cada um de nós, e quer nos levar a fazer este encontro com amor, com a misericórdia, com estar com Ele. E por isso vemos este sequencial. Mas essa temática, talvez diferente do que podemos pensar, não é porque lemos hoje o Evangelho de São João que apresenta as bodas de Caná. Muito mais do que isso, existe um termo. Um termo que vemos ao longo do Evangelho e que explicita este pensamento, esta temática matrimonial no Evangelho de João, que é o termo ginai, que na tradução é expresso como mulher. Aí você poderia parar e me dizer, padre, mas o termo mulher aparece um monte de vezes no Evangelho de São João. Sim, na tradução por vezes isso acontece. Mas o termo específico, ginai, aparece somente 6 vezes. E todas elas com um sentido matrimonial.
do esposo que vem ao encontro da esposa, diante deste amar, diante deste entregar-se, diante deste encaminhar que o Senhor faz. A primeira vez que aparece é agora, no capítulo 2, no versículo 4, aonde aparece este termo mulher, direcionado à Virgem Maria, diante daquela ótica, aonde o Senhor apresenta que ainda não chegou a sua hora, mas tem-se esse sentido matrimonial abarcado ali. O segundo acontece 2 capítulos depois, no capítulo 4 de São João, no versículo 21, na passagem da Samaritana. Aquela mulher que desejava se encontrar, ter o marido, e o verdadeiro esposo vem-lhe ao encontro e encaminha e mostra-lhe a verdade e chama a ter este ato de entrega. Depois, no capítulo 8, no versículo 10, na passagem da mulher adúltera, aonde aquela mulher, diante dos seus pecados, é perdoada pelo esposo e convidada ao sentido de fidelidade, de união, de amor, de entrega. Depois, chegaremos então ao ápice. No capítulo 19, no versículo 26, novamente, direcionado à Virgem Maria, temos o Senhor na cruz, no verdadeiro casamento, aonde chega verdadeiramente a sua hora, e ali se entrega. E não só se entrega para nós, o esposo para a sua esposa, mas também entrega o filho à sua mãe. Diante de São João, que ali faz: mulher, eis aí o teu filho. E depois, no capítulo 20, uma sequência, tanto no versículo 13 quanto no 15, diante da aparição do Senhor ressuscitado a Maria Madalena, aonde no versículo 13 o anjo lhe questiona, e depois o Senhor mesmo fará no capítulo 15: a quem procuras? E ali o esposo se encontra com aquela que deseja ser desposada com ele. São esses os termos sequenciais do Senhor que mostra que vem ao encontro. E diante disso, vemos este sentido, esta esponsalidade, este amor, que depois veremos ao longo do Evangelho de São Lucas, este ato de vir, de encontrar-se, de derramar a sua misericórdia, de encaminhar, de ter este caminho ao encontro. E é isso que podemos ver também nessa liturgia, o desejo do Senhor de estar com a sua esposa. É o que vemos na primeira leitura, aonde o Senhor volta-se e diz, por amor a Jerusalém, a igreja ali representada, pois Jerusalém é a figura da igreja, ele não descansa. Ao contrário, ele quer que todos vejam a verdade diante da luz, a santidade diante da justiça, ver que é ela a esposa, e por isso a bem-amada, aquela a quem o Senhor anseia despojar, deseja estar junto. E o Senhor ainda mais mostra este empenho em vir sempre ao nosso encontro, pois Ele não descansa. Ele não se cansa de vir ao nosso encontro e está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos perdoar, para estar conosco. E por isso podemos cantar como cantamos no Salmo, este canto novo diante dos prodígios que o Senhor fez e faz ao seu povo, fez e faz conosco, deste empenho. E por isso devemos entender que a igreja é a família de Deus, é este corpo aonde nós somos os membros. E devemos buscar esta unidade, este estar nele, este estar com ele, mas este também estar unidos. Não podemos ser um corpo dividido. Um corpo não é um quebra-cabeça, onde a mão está para um lado e os pés para o outro.
O corpo não pode, uma pessoa não sai dividindo-se. Ao contrário, existe uma integridade. E por isso, vemos isso ser expresso na segunda leitura, aonde São Paulo, na carta aos Coríntios, mostra que existe essa unidade na igreja, apesar da sua diversidade. Porque os pés não são iguais às mãos, o joelho não é igual à boca, cada um tem a sua função, mas fazem parte de um mesmo corpo. E por isso ele diz que uns têm os dons de curar, o outro de fazer profecia, um de falar e o outro de interpretar as línguas. Um tem o dom de organizar as coisas, de conseguir administrar, e o outro sabe pregar. Um sabe acolher melhor, sabe estar com os outros, o outro sabe estruturar as coisas, organizar. Cada um tem algo. Mas isso não significa que um seja melhor que outro, mas ao contrário. Todos fazem parte de um mesmo corpo e isso se complementa. Cada um aqui faz parte deste mesmo corpo, a igreja. E se estão aqui, é porque querem esta unidade com o Senhor. Esta unidade nele. Mas não podemos ser desunidos. Mas padre, um mora no Japão e outro na África. Ainda assim, é parte de um mesmo corpo, que se une diante do altar do Senhor. E é isso que o Senhor quer nos mostrar. Que devemos buscar esta unidade nele, com ele, diante deste amor, diante deste empenho em conhecê-lo, em amá-lo, diante deste empenho em escutar aquilo que ele nos diz, diante da oração que devemos fazer a cada dia, diante deste empenho em buscar a estar com ele. E por isso é necessário, e vemos este termo particular no Evangelho, é necessário nos empenhar. Nos empenhar para termos aquilo que é essencial. E o que é essencial quando vemos a festa das bodas? O vinho. No judaísmo, em primeiro lugar, o casamento durava vários dias. A festa de casamento durava muitos dias. E algo que era essencial era o vinho. Era sinal da bênção, da alegria, da prosperidade. Faltar o vinho significa que aquele casal não soube ser providente. Não tem a bênção. Aqueles estão apartados. Em nós também não pode faltar o vinho. O nosso empenho em estar com o Senhor, o nosso empenho em ir-lhe ao encontro, o nosso empenho em estar com o outro e acolhê-lo, não pode faltar o vinho. Mas por vezes, diante da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa insensatez, acontece o mesmo que no Evangelho. O nosso vinho falta. Mas o próprio Senhor é providente e nos mostra o que fazermos. Devemos ir à Virgem Maria, porque ela, a mãe de Cristo, a mãe da igreja, a nossa mãe, diante do nosso vinho que falta, recorre ao seu Filho, para que Ele nos dê o seu vinho. Um vinho melhor, muito melhor que o nosso, muito melhor que o nosso empenho, muito melhor que o nosso amor que podemos dar a Ele, é o amor de Cristo, que se derrama em nós. E Ele o faz diante daquilo que os outros desprezam. Vemos no Evangelho que o nosso Senhor transforma a água em vinho, mas essa água era a água da purificação. Era a água em que os judeus, quando chegavam sujos de fora, se limpavam. Era aquele lugar que ninguém estava ali. É aquela água. Por isso que fala, o mestre Sala não sabia, porque se soubesse, talvez não quisesse. Mas aqueles que estavam servindo
sabiam e talvez tivessem feito uma cara não tão boa. Mas o Senhor transforma isso, transforma a nossa miséria, aquilo que temos de mais triste, aquilo que São Paulo vai apresentar nas suas cartas, o nosso nada, a nossa miséria, a nossa fraqueza, é aí que devemos nos gloriar, porque o Senhor pega isso e transforma para Ele, neste vinho melhor. É isso que devemos buscar, recorrer à Virgem Maria, para que este vinho novo que simboliza esta unidade no Senhor, na oração, a fidelidade nele diante do nosso empenho, a alegria de sabermos que somos amados por Deus, e esta harmonia diante do corpo, diante um do outro, diante deste corpo que o Senhor faz. Este vinho novo nos impulsiona a isso. Que possamos recorrer sempre à Virgem Maria diante das nossas fraquezas, diante da nossa falta de vinho, para que o vinho bom do Senhor, o vinho melhor, seja derramado em nós. Este vinho melhor que é o amor, que nos impulsiona a amá-lo de verdade, a colocá-lo no centro e a mostrar esta unidade, apesar da diversidade. Esta busca pelo Senhor que fez a Virgem Maria, que ela nos ensine a fazê-lo e que possamos sempre elevar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.